A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, onde a gente fala de cultura, de tudo que acontece na cultura de Macaé, dos acontecimentos nas artes plásticas, na música, na literatura, na poesia, nos movimentos sociais também que se remetem à cultura, como é o caso da nossa entrevista de hoje. Eu estou recebendo aqui a Ivanete Lopes, que vem falar sobre um movimento que começou em Macaé, que rendeu frutos, que até hoje é muito conhecido e muito respeitado, que é o Panelada de Crioula. Ivanete, prazer em te receber aqui no Culturando. O prazer é meu, na verdade o prazer é nosso, do Panelada de Crioula. O prazer é nosso, com certeza. Fala um pouco da origem pra gente do Panelada, o que motivou vocês, quais foram os iniciadores desse projeto? Então, a gente sempre estava indo ao Rio buscar algumas manifestações, né? A gente frequentava muito a Feira dos Iabás, lá em Oswaldo Cruz, as feijoadas de Madureira, da Portela. E num ano, o Dengo também fazia, nesse dia 20 de novembro, o mestre Dengo, do Raiz de Aruanda, né? Ele fazia esse movimento na praça, ali na Praça de Santo Antônio. Ele levava para a praça as manifestações que ele sempre traz, né? O jongo, a capoeira. Então, lá nos idos de 2008, a gente resolveu juntar com esse evento que o Dengo fazia cultural um pouco dessa feira. Foi onde começou a gente levar uma comida tradicional, a feijoadas, os caldos, né? Nesse mesmo ano, a gente convidou o Só Samba para tocar com a gente naquele movimento. Isso. E de 2008 para cá, o Panelada não parou mais. Então o negócio começou, o pontapé inicial foi 2008. 2008, que é a data que a gente comemora o aniversário do Panelada, 20 de novembro de 2008. São já 17 anos agora. Coincidentemente, também 20 de novembro marca o aniversário do Grupo Só Samba. Isso. Né? 39 anos está fazendo Só Samba, também iniciado num 20 de novembro. Então, não é coincidentemente, né? Eu acho que não caso, é coincidência. Não tem coincidência. Até porque a iniciativa era com esse recorte, trazer um pouco da cultura popular, da cultura negra, no nosso caso, fazendo um recorte das mulheres negras, né? Trazendo para dentro desse contexto, onde naquele momento Macaé não tinha muito disso. Nós tínhamos o mestre Dengo, que é o nosso guru, o nosso baluarte, o nosso pontapé inicial de tudo, né? Sempre a gente absorvendo dessa fonte aí. Certo. Lá no começo de 2008, você contou aqui que iam para o Rio de Janeiro, Feira das Iabás, né, as feijoadas, os eventos de um modo geral, e sentiram então a necessidade de fazer algo parecido aqui, identificou uma carência de um determinado tipo de evento para valorizar a cultura, em particular da mulher negra, e resolve fazer esse movimento que é o Panelada de Crioula. Quem estava contigo naquela época? Então, é uma diretoria só de mulheres, né? Então, eu, Ivone, Janete, era uma diretoria maior. Hoje a gente está com um número reduzido. Mas nós temos a Isabel, a Bel, né, que está com a gente até hoje, a Cida, a Rosana, Yari. Porque, apesar do recorte negro, não somos só mulheres negras, né? A diretoria sempre foi composta de quem quisesse participar, né? Desde que engajados, né? Nessa fala, né? Engajados nesse propósito, porque são pessoas que estão juntos para somar e para lutar contra uma coisa que é o racismo. E no caso do Panelada, a questão da violência de gênero, que é a violência contra a mulher, né?
Então, desse movimento surgiu a ideia de fazer o bloco. Certo. Né? Porque o bloco a gente teria a oportunidade de abranger um número maior de pessoas, e naquela ocasião os blocos de rua tinham sumido, né? Os blocos de rua mesmo, eles tinham acabado. A gente ainda deram uma desacelerada boa, né? Não tinha, a gente perdeu um pouco daquela coisa de ir para a rua espontaneamente. E ainda, uma ressalva importante, ainda em 2008, 2009, você ainda tinha algum movimento. A grande derrocada, eu acho que foi a partir de 2013 e 2014, que aí a gente teve uma quase que paralisação, né, do movimento dos blocos do carnaval de rua, de um modo geral. Mas aí vocês começaram com um bloco, apesar daquele momento não muito favorável, vocês botaram literalmente o bloco na rua. Literalmente, a partir de 2009 já. Sim. Então, em fevereiro de 2009, a gente já botou o bloco na rua, e rua mesmo, né? Naquela época não tinha nenhuma estratégia, nenhum grande planejamento, era um movimento espontâneo de um grupo que se ajudou muito. Movimento orgânico. Orgânico. A gente fazia os nossos abadás, as nossas camisas, a gente fazia em casa, mandava comprar camiseta, pegava aquela marretinha ali, passava o colorido, criava aquele colorido, né? Então era uma coisa bem espontânea, bem entre amigos, praticamente, né? E a gente foi vendo que a gente pegou, né? Havia o espaço para isso. Naquela ocasião, essa questão do samba, da feijoada, não tinha em Macaé, muito raramente, né? Esse movimento. Então, do bloco, né, depois de um tempo do bloco, a gente sentiu a necessidade de permanecer, porque o bloco era só uma vez no ano, era só no carnaval, ou só no aniversário do Panelada que a gente fazia, porque até então não tinha feito aniversário ainda, né? Mas aí quando fez um ano, em 2009, a gente resolveu comemorar com a feijoada, e daí surgiu essa questão do samba e feijoada de uma forma rotineira, né? De uma forma rotineira. Então todo mês aquela feijoada, aquele samba, e que foi se alastrando por aí, hoje é um sucesso. Foi popularizando, foi popularizando, né? As pessoas foram se acostumando, gostando, né? Hoje a gente tem até a velha guarda do Panelada já. E assim, do Panelada, o movimento começou ali no Sol e Mar? Começou ali no Sol e Mar, no espaço de Dengo, inicialmente, né? Porque sempre com esse apoio do Dengo. Lá na Rua Zé Vixe, né? Na Rua Zé Vixe, ali mesmo na Raiz de Aruanda. Então já era feijoada e samba, sempre nesse início com a parceria do Só Samba. Mas a gente sempre trazendo uma ou outra pessoa da cidade mesmo para destacar, né, artistas nossos. E foi pegando, foi tomando gosto. Outras pessoas foram também se apropriando dessa ideia de uma maneira muito legal, muito bacana, né? Um grupo ajudando o outro, um buscando. E hoje a gente tem aí essa festividade aí em quase todos os cantos da cidade. E hoje você faz o evento numa outra rua, ali no Sol e o Mar também, na sua casa, que ficou um evento também grande, né? Ficou um evento legal, que espalha para a rua e vem muita gente de várias partes da cidade. É bacana isso, hein? Então, a gente sentiu a necessidade de ter um espaço, porque o Panelada virou um projeto maior. Então, esse espaço... Não, um projeto social, né, de certa forma. Porque, na verdade, a gente queria criar uma coisa que a gente buscou fora, que a gente viu muito, que seria esse quilombo cultural urbano, né? Então, a gente criou, inicialmente, era o Centro Cultural Mota Lopes, que tinha o nome da nossa família, que é um engajamento de família, e ele foi crescendo, e hoje ele é o ponto de cultura Casa de Crioula. Né? Então ali tem exposição, tem resenhas, a gente recebe movimentos políticos, não partidários que queiram fazer os seus debates, a gente abre a casa nesse momento de política, né? Porque o Panelada é um movimento político. Tudo que a gente faz na vida é político. Essa ideia de que você tem uma causa, mas não misture política. É impossível não misturar política em nada. Especialmente se a gente está falando de violência contra a mulher e de racismo. Exato. Então, tudo isso a gente é
perspassado, transpassado, toda impactado. Escolha política. Todo por uma escolha política. Então, a gente abriga todas as pessoas que queiram usar o espaço. Hoje em dia a gente tem um movimento de poesia, que é o slam de crioula. A gente tem uma culinária diferenciada, né? Que as pessoas vão lá e a gente tem cursos, né, dessa culinária diferenciada, mas sempre centrada na questão afro, uma culinária afro, né? Um movimento de artesanato afro. Então a casa está aberta para isso, né? Quando as pessoas falavam assim, ontem a gente estava participando de um evento especialmente e alguém colocou assim, tipo, mas eu tentei procurar e não achei, né? Eu falei, não achou porque não procurou com o nome certo, né? Basta botar negro, crioulo, panelada, vai achar. Você vai encontrar, mais hora menos hora. Capoeira, vai achar. Por exemplo, está procurando, está nos procurando no lugar errado, né? É isso. E assim, você, em 2008, 2027, a gente tem 17 anos, né? 17 isso, anos. 17 anos. Qual você consideraria, assim, que foram os pontos altos, os grandes momentos de toda essa caminhada do movimento Panelada de Crioula? Então, a gente fez vários eventos, a gente trouxe várias coisas. Festival de chopp, trouxemos escolas de samba para cá, trouxemos o Bruno Maia. Mas um momento assim bom do Panelada foi quando o Panelada se colocou assim, à disposição da comunidade. Então, teve o Panelada na Associação da Aroeira. O Panelada vai ao encontro do seu público. Então, nós fizemos eventos na Aroeira, fizemos eventos na Barra, fizemos eventos no Botafogo. Aonde chamava, a gente ia levando aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é a feijoada, o samba e uma galera muito animada. Esse foi um momento muito legal e muito bacana pra gente, porque a gente pôde conhecer mesmo o nosso público, se mostrar para esse público que a gente quer se mostrar, mas não indo nos guetos, muito pelo contrário. O Panelada, por se posicionar e desfilar na Praia dos Cavaleiros, então o Panelada tem o papel de trazer essa comunidade para ocupar esse espaço dos Cavaleiros, né? Porque a gente tem todo um movimento, né, nos bairros, nas comunidades, o Boi Pintadinho, né? Que estão dentro das suas áreas de atuação. Restritos ali, como se fossem guetos, né? Isso. Mas o Panelada não. O Panelada quer ocupar a área nobre da cidade. E a gente carrega essa galera todinha com a gente. Até porque aquela área, entre aspas, nobre, também é nossa. É nossa. Ela é nossa. Ela é nossa. Como ela é do morador daquele bairro, do transeunte, ela é de todos. A praia é pública, né? A avenida é pública, a propriedade pode ser privada. Exato, mas óbvio, a praia, mas o espaço é nosso. O espaço mais democrático que o brasileiro conhece é a praia. Exatamente. Né? É realmente a praia. Vanete, uma coisa curiosa. Você pega o Panelada, faz aqui na tua sede fixa, leva nos bairros, nas comunidades onde você é chamada, e aí o Panelada... Ele não é um evento de gastronomia, de feijoada, ele não é um evento musical apenas. Música e gastronomia ancestral, são elementos que compõem um todo, mas a espinha dorsal, assim, a essência do movimento é a conscientização, é a discussão de ideias, é o despertar de consciências. E nesse sentido, quando você vai nos bairros, quando você é chamado, quando o Panelada abre as suas portas e recebe as pessoas, você percebe um grande despertar, gente querendo discutir coisas, querendo debater, inclusive tendo encontros que a gente hoje em dia chama popularmente de chá de revelação, né? Que é a pessoa, às vezes, num debate, numa palestra, perceber que aquilo que está sendo falado diz respeito a ela e ela nunca tinha se dado consciência de que é agredida, de que é oprimida, de que é subjugada por um parceiro numa relação. Essas coisas acontecem de pessoas se verem ali naquelas discussões? Acontece muito, né? Porque por muito tempo a gente ficou restrita a essa questão de não saber nem que estava sendo vítima de racismo, né? Em função daquela coisa tão estrutural, isso, né?
tão normatizada, né, nas relações. Né? Então, quando eu chego e conto a minha história, né, eu moro nos Cavaleiros, tenho um prédio e tal, que eu estou entrando no elevador, mas com todas as características de que eu não sou a empregada doméstica, eu estou com a chave do carro, estou com a blusa do Clube Cidade do Sol, que são referências, assim, né? Sinais, né? Sinais de alguma coisa de classe, né? Mas mesmo assim, quando a gente entra no elevador, alguém pergunta assim, você trabalha para quem? Né? Então a gente se vê ainda nesse momento passando por esse tipo de situação e que a gente percebe e que assim que também não tem mais aquela resposta de ódio, de raiva. Às vezes tem, às vezes não. Vontade dá, né? Vontade tem, mas aí porque a gente tem que entender, porque isso está entranhado na cultura. Como é que a gente quebra isso, né? Então, assim, indo nesses lugares e mostrando, né, para as pessoas que estão ali que não é porque estão aqui restrito a uma área da cidade que é mais caracterizada. Em qualquer lugar você vai passar por isso. E que isso também não diz respeito a você ter dinheiro ou não, a você estar numa classe social ou não. Pode ser mais amenizado. Pode ser mais mascarado, né? Porque não é uma questão financeira. Certo. Né? E quando a gente fala da mulher, mais ainda, né? Porque a mulher tem aquela coisa do estereótipo de mulata, beleza, bunduda, peituda, boa de sexo, né? E a gente tem que trazer para esse público, mostrar para o público, não. Né? Eu sou Ivonete, formada, tenho pós-graduação, trabalhei na Petrobras, fui chefe, sou diretora disso, diretora daquilo. Esse currículo não é para enaltecer a pessoa de Ivonete. Esse currículo é para mostrar para as outras pessoas. Não é para se gabar, é para se posicionar. Isso. E mesmo sabendo que apesar desse currículo, em alguns momentos eu vou estar passando pelo mesmo momento que qualquer outra mulher negra está passando, porque eu sou uma mulher negra, mãe, vó, né? O meu princípio, a minha espinha dorsal é essa, igual a todas as outras, né? A gente faz um recorte para a mulher negra porque eu sou negra e porque a gente sabe que é a população mais atingida estatisticamente. Só que o bloco, o nosso trabalho, a gente não quer mais falar dessas dores, porque isso você pode aprender em qualquer lugar. Quem tiver interessado em falar sobre isso, vai ler a nossa literatura negra, né? Vai ler uma Djamila, que é a nossa filósofa, né? Vai ver as escrevivências, né, da Evaristo. Tem cinema, hoje a gente já tem novelas. Temos um YouTube aí com vasto material, vasta né? Novela com protagonistas negras já conhecidíssimas. Então, quem quiser aprender sobre as nossas mazelas, tem. Mas hoje a gente está aqui para mostrar as nossas vitórias. De que forma? Temos todos uma diretoria de mulheres, todas formadas, todas com pós-graduação, todas, né? Com uma preocupação em olhar para esse retrato e tentar mudar isso. Então, durante o bloco, a gente fala sobre isso. A gente vai lá em cima do trio e a gente fala. Não é não, né? E como eu estou falando de carnaval, que a gente bebe, né? Então esse é o foco, não é não. Eu posso estar bêbada, que o homem nenhum tem o direito de fazer o que ele acha que ele pode fazer porque eu estou bêbada. Porque todo mundo pode estar. Sim, num momento de vulnerabilidade, né? Natural. Então esse espaço do carnaval, ele serve muito para isso. A gente vem com a faixa, não é não, respeite as nossas minas. Né? E aí, nesse sentido, você não acha, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo também com uma certa dose de opinião minha, você não acha que o esforço, tanto quanto se fala para a mulher, se concentra, se dirige informações preciosas como essas para a mulher, também tem que ser feita uma catequese muito forte com o homem. Então, embora seja falar coisas óbvias para quem deveria saber. Mas cansa um pouco falar o óbvio, né? Mas infelizmente no Brasil de hoje o óbvio precisa ser falado. Precisa ser falado. É muito doido, né? É cansativo você ter que falar para um homem que ele tem que respeitar uma mulher independente de qualquer coisa. Né? Porque somos seres humanos, todo mundo tem que se respeitar, né? E é cansativo falar também para um homem que ele precisa defender essa mulher,
não só respeitar, mas como defender, né? Então a gente tem que ter esse suporte da sociedade. Assim como a gente tem que ter suporte da sociedade no sentido do racismo, que a sociedade branca tem que lutar com a gente, não contra a gente. Porque o racismo não é um problema do negro, não é um problema nosso. O racismo é um problema do branco. Nós não temos racismo, né? O racismo foi criado por eles para nos diminuir. Mas, como fala, todo mundo fala disso, desse lugar de fala e tal, porque o lugar de fala não é só da gente, né? A gente tem aí a nossa Jamila falando sobre isso. O lugar de fala é onde você está, ocupar aquele lugar para falar sobre coisas importantes, coisas que vão fazer diferença. E não importa se você é preto, se você é branco, importa o tema. Né? Então, se a gente tem uma pessoa branca que está enganjada, que é de caráter, porque isso é caráter, não tem nada a ver com formação, tem a ver com caráter. Né? E nesse sentido, ela fala sobre isso. Então, esse aí é um lugar de fala que está muito bem. Eu vou até mais longe. Eu acho que se uma pessoa branca, genuinamente, com pureza d'alma, repudia a tese do racismo e considera que a prática racista é algo indevido na sociedade, ela tem que se posicionar. Não basta só ela não ser. Porque se não for racista, mas ficar de braço cruzado ou ficar alheio ao tema, tamanha a gravidade que esse tema tem, é uma mazela, uma chaga da formação da sociedade brasileira. Eu acho que quem não é racista e vê no racismo algo nocivo para o tecido social, tem que se posicionar. Tem que marcar posição. Você tem que marcar posição. Não dá para você ficar de um lado, mais ou menos, olhando o outro lado. Ou ficar neutrão, né? Ou ficar indignado. Né? Só indignação só não basta. Você tem que agir. Da mesma forma, a violência contra a mulher, né? Violência de gênero, né? Por isso que eu falo, o homem tem que defender essa bandeira, né? O homem tem que entender que esse respeito ele é necessário. Então, quando os homens se mostram também dentro desses movimentos defendendo essa bandeira, é importante, né? Porque não é só a mulher que vai defender a mulher, né? Não é só o negro que vai falar sobre racismo, tem que ser a sociedade. Essa é uma das questões que a gente, de forma lúdica, tenta conversar com as pessoas, porque o Panelada leva a gente para um destaque, né? Aí, nesse destaque, a gente vai conseguindo ser chamada para conversar ali, fazer uma resenha ali, fazer uma entrevista aqui, sentar com um grupo de mulheres, e essa é a forma que a gente tem de a gente ir se introduzindo dentro desses contextos, dentro desses espaços, né? Que é muito importante para a gente. Isso. Uma ferramenta que o Panelada de Crioula usa muito bem, além, obviamente, da gastronomia, da alegria do encontro, é também a música, a musicalidade e o samba, como a Ivonete mesmo falou. A coisa do bloco foi algo que ajudou a popularizar demais, a trazer gente e colocar essa manifestação social na rua, né? O verdadeiro bloco na rua. E do Panelada, da brincadeira musical do Panelada, surgiu muita gente boa, né? Muita gente começou como a Ellen Chafin, que já esteve aqui com a gente, bateu um papo muito legal aqui com a gente, que é sobrinha da Ivonete, como é que é também o Panelada ser um pouco assim um laboratório de talentos? Porque acaba sendo um pouco laboratório. Acaba sendo, sim. Por quê? Porque é uma coisa muito de eu e você, nós estamos juntos nessa. Parece uma pessoa que quer cantar, que você vê que tem talento, que ali tem um espaço, né? Começa timidamente, um vai gostando, o outro vai chamando, daqui a pouco vê aqui no Panelada, chama pra cá, chama pra lá. A pessoa pega confiança, né? O próprio Só Samba, né? Naquela época, já é um grupo muito conhecido, mas naquele momento, até por conta de todo o movimento também estava meio parado, né? Ressurgiu e hoje está essa coisa aí maravilhosa, né?
de mandar um abraço logo para Merica, que senão depois ele reclama. Né? Mas foi um boom, e daí foram surgindo novos grupos de pagode. Foram aparecendo grupos de pagode de todo lado, para qualquer lugar. Muita gente apareceu depois de 2008. Depois de 2008, muita gente. Entendeu? Então, assim, o Só Samba levantou esse grupo, a gente levantou o grupo nosso, e outros grupos foram se organizando dentro desse movimento, de uma forma muito natural, né? De uma forma que é bom de ver, né? Não é uma patente, né? É patente liberada. Né? O bom é ver. O negócio é chegar e somar, né? Somar. Outra que passou também por lá e agregou um discurso muito poderoso à sua música foi a Jo Wilme, né? Que teve seus momentos também lá no Panelada. Exato. Já bateu papo com a gente aqui também. Exatamente. Foi muito legal. E a gente tem essa coisa muito, muito, o próprio recorte da mulher, né? Então a gente não descobriu, mas a gente redescobriu, ou eles que descobriram a gente, que foi a Banda Pra Maria, que na verdade um evento assim do Panelada, um evento que a gente tinha ido na Machadinha, um evento desse, lá em Quissamã. Nós vimos a Cris cantando lá e tal, coisa maravilhosa, toda a Banda Pra Maria. O Merica, num evento do Panelada, convida a Cris para cantar com a gente, e foi uma explosão. Eu acho que nem tinha Banda Pra Maria ainda, né? Acho que ela forma depois um pouco. Eu não sei. Não, acho que a Banda Pra Maria tem uma tradição. Sim. Mas é porque a gente não sabia, né? Que aquela coisa de estar acontecendo em determinados lugares. E às vezes passa batido, né? Passa batido, Então, assim, o Panelada, a gente tem muito, muito orgulho disso, né? Mas sem buscar nenhum tipo de autoria com relação a isso, que é uma coisa bastante espontânea. A gente já propôs para a Jo também o Samba da Jo, que vocês viram lá, né? Que é ela a convidada especial da festa, que comandou né, o pagode, o samba, lá na festa de São Jorge. E aí é essa outra corrente, porque o Panelada já não faz mais essa coisa da feijoada mensal, não assim tudo. A gente faz eventos pequenos na Casa de Crioulo, né? E a gente vai mudando sabores, vai mudando saberes, com grupos menores, a coisa da poesia que surgiu muito do slam, né? Slam, né? Que também está aí agora em vários outros lugares. De onde surgiu essa ideia? Que é muito legal, né? E uma juventude, uma garotada nova falando poesia, né? Pensando. Como é que surgiu essa ideia? Então, não, a ideia não foi nossa. A ideia já existia, já existe o slam, né? Que é a Jo também, né? Que comanda lá. E foi só um encontro. Foi só um encontro do que já tinha com o espaço, né? E aí isso pode ter uma visibilidade maior, né? Eles já estavam fazendo em algum lugar. Sim. Em algum momento a gente se encontrou, e aí já é mais uma vertente do Panelada, que aí já são os nossos filhos trabalhando nisso, que é meu filho, minha filha, né? Que já coordenam esse lado, porque faz parte do movimento, da idade deles, né? Assim como também trouxeram a coisa do vinil, né? Muito forte, eles estão por aí também, hoje tocando aí em vários lugares, né? Que é muito bacana, que é muito legal. É muito bom mesmo, né? Muito bacana. Você sabe que cerca de 2 meses atrás, aproximadamente, eu recebi aqui uma pessoa, veio falar de um livro que havia lançado, antecipou o lançamento de um livro futuro. Nós marcamos de nos falar novamente aqui no podcast sobre essa futura publicação, mas quis o destino que não tenha dado tempo, e nós a perdemos há cerca de 10 dias, professora Sônia Santos. Sim. E eu, inclusive, queria muito dedicar essa edição do Culturando à professora Sônia Santos. Ela bateu um papo com a gente aqui recentemente,
uma pessoa de uma sabedoria muito grande, uma vivência não só empírica, não só teórica. Ela foi para a África, ela morou na África, ela percorreu, ela introduziu aqui em Macaé a pós-graduação em História da África, a cartografia africana, e eu queria muito dedicar essa edição a ela e falar um pouco da importância, né, da professora Sônia Santos para todo esse movimento, até como fonte inspiradora também, né, Onete? Com certeza. A Sônia, ela sempre estava pronta a participar, a discutir com a gente sobre determinados temas, a nos ensinar, né, até da onde a gente ia buscar essas fontes, né? Então, uma pessoa importantíssima para o Brasil todo, né? Um recorte aqui para Macaé muito forte, né? E foi realmente uma perda dessas que a gente tem que levantar para o céu e pedir que a receba E que assusta, né? Porque um negócio tão repentino, ela vinha bem... Enfim, sim. São esses acontecimentos que a vida nos prega as peças. Sônia Santos, siga na sua evolução e fique muito bem. Voltando ao Panelada de Crioula, que só fazer esse recorte aqui para homenagear a professora Sônia Santos. Sim. E voltando ao Panelada, o que tem para o futuro aí? Então. Vocês fizeram um evento muito legal que eu fui no pátio da Lira dos Conspiradores. Isso. Ficou um evento gostoso, bacanão, tinha uma culinária africana. Isso aí. Vai ter de novo? Vai ter. Então, essa é uma das coisas que o Panelada tem essa inquietude de estar trazendo, né? Então a gente criou esse festival. Esse ano já foi o terceiro festival de sabores quilombola, de sabores que não é nada diferente do que a gente está acostumado a comer. Só que a gente não está acostumado a dar o nome de sabores nossos, sabores ancestrais nossos, mas todo mundo come. Dobradinha, mocotó, né? Bobó de camarão. São todos da culinária brasileira, de uma culinária particularmente nossa. Que veio importada. Ou foi modificada aqui, né? Pelos nossos temperos, pelas nossas culturas aqui. Fora as iguarias que não se consumiam e passaram a ser consumidas a partir dos hábitos dos escravizados e daqueles posteriormente libertos, e a culinária brasileira incorporou um exemplo desse mesmo, é o quiabo, que não era consumido antes dos escravizados. Ele é consumido sempre em grande escala nos países africanos, né? E assim você tem outras, o caruru, por exemplo, também o brasileiro, o Brasil não consumia o caruru, não conhecia o caruru. Os africanos foi que introduziram isso na nossa culinária. O próprio acarajé, né? Isso. Agora é um acarajé mais brasileiro, né? Agora tá meio gourmetizado, né? Um negócio meio gourmetizado mesmo. Acarajé no prato. Já veio um acarajé, já veio uma coisa que já foi uma incorporação também, já sofreu uma modificação, né, pela Bahia, mas já de África, já da origem dele, já era uma coisa um pouquinho diferente. Sim. Mas isso é que é legal, né? Como a gente fala assim de trazer essa comida, porque a gente botou tudo ali no prato. Você escolhe, eu quero provar, eu quero saber, eu quero comer, né? E isso agrega, porque a cozinha, a comida sempre foi afeto, aquele momento, né? de afeto, de reunião de família. Você traz essa lembrança da avó, da mãe que cozinhava, que a gente praticamente cozinhava junto. Não sou boa cozinheira, não. Aliás, eu estou aprendendo agora eu estou aprendendo. Você se conecta com aquela memória afetiva, né? Exatamente. E a gente traz isso para todo mundo, né?
Porque o nosso público, ele é assim, é esse público afetivo, né? É muito comum a gente encontrar com as pessoas e a pessoa fala assim, quando que vai ter panelada de novo? Porque eu só vou no evento do Panelada. Eu só vou no Panelada, porque é uma coisa de acolhimento mesmo, né? Todo mundo pode chegar pra gente, eu quero ir sozinha, a gente vê muito isso das mulheres. Eu quero ir sozinha no evento, mas eu fico sem jeito. No Panelada eu sei que eu posso ir sozinha, porque eu vou encontrar com vocês. Eu falei, então... Vou ficar de boa. Vou ficar de boa, já encontro com vocês. Então, as mulheres se reconhecem na gente nesse momento. Chega lá, eu vou ficar junto com vocês. Ok, tá bom, é por aí. Então, é um lugar de segurança também, né? Isso, acima de tudo, de segurança. O poder público municipal, né, a prefeitura, e particularmente o vice-prefeito Fabiano Pascoal, a gente tem conversado muito sobre isso, estão fazendo todo um esforço, um movimento para fazer uma retomada do carnaval a partir de 2026, inclusive com a volta das escolas de samba de Macaé desfilando. Ainda está se estruturando isso aí. Foi publicada recentemente uma chamada pública para que as escolas de samba se habilitem para receberem uma subvenção para, com isso, custear o carnaval e voltar a desfilar. Não se sabe ainda se na linha verde ou se vai ser na rua Télio Barreto, enfim. Mas há essa promessa de uma retomada forte do carnaval. O Bloco Panelada de Crioula vai para a rua em 2026? Vai para a rua em 2026, sim. Com certeza. Já estamos aí com o Abadá praticamente pronto. Infelizmente não vai dar tempo de lançar agora, porque dia 30 nós temos... nós jogamos um pouquinho para frente, porque esse mês, né, dia 20, essa semana, ela fica muito, muito repleta de eventos. Né? Graças a Deus, né? E nós jogamos para o dia 30. Então, nós vamos fechar o mês de novembro, o mês das comemorações do Dia da Consciência Negra. Nós vamos fechar no dia 30 no Lions, que é uma nova parceria, porque a gente faz parceria com as instituições, como é a Lira, porque eu sou diretora da Lira. Lira é minha casa, tem a cara do Panelada também. A gente faz no Clube Cidade do Sol, da onde eu faço parte também, né? E dessa vez a gente vai fazer na Lira. Então, dia 30, a partir das 13 horas. Na Lira não, no Lions. No Lions. Ali o Lions Clube em Bitiba, né? Em Bitiba, ali na Jesuíta, atrás daquele antigo... Atrás do antigo shopping do Viaduto. Shopping ali. Isso. Né? Então, assim, agradecer já o Jean, que é o presidente, que fez essa ponte com a gente. E aí, é isso. Então, assim, quais são as atrações desse evento? São as nossas mulheres negras, né? Porque sempre que possível, a nossa atração também é mulher e também é negra, né? Então, a gente faz outras composições e tal, mas sempre que é um evento mais de peso, que vai chamar, então nós vamos ter a Banda para Maria, vamos ter o Samba da Ellen, né, que já tem o seu samba aí próprio, que traz o seu samba, tem o grupo ali por trás junto com ela, mas o Samba da Ellen. E a Jo, que vai comandar a bateria Macaé Show, já para o nosso primeiro esquenta de carnaval. Legal. Então a gente já está falando de carnaval. Então vai ter Panelada em 2026, sim. Isso. Os abadás, você acredita que começa a disponibilizar quando? Vai estar liberado quando, mais ou menos? No início de dezembro, a gente acredita que já vai estar tudo prontinho. Legal. O Panelada está nas redes sociais, não está? Panelada está no Instagram, @paneladaoficial, no Facebook, né? Crioula, em todas essas redes aí. É só procurar lá no Instagram, Panelada Oficial no Instagram. Isso. E Panelada de Crioula no Facebook. Você vai ter programação, eventos, fotos de eventos que já aconteceram. Quando o Abadá estiver disponível, vai estar lá os canais para como adquirir o Abadá, aquele negócio todo. Você vai poder se integrar a um projeto que é mais do que um projeto pura e simplesmente, é um coletivo, né? É um ponto, o espaço é um ponto de cultura, mas o que move essa iniciativa é um coletivo de consciências em prol de uma grande verdade, é de que não pode haver discriminação, nem de
de raça, nem de cor e nem de gênero, que as pessoas, a coisa mais simples a se fazer é viver bem umas com as outras, sem qualquer tipo de preconceito. Isso não faz sentido nenhum, né? Não teria sentido, né? A gente não precisaria de tantos órgãos oficiais, a gente não precisaria de ter uma delegacia de mulher, não precisa ter uma procuradoria voltada para a mulher, não precisa voltada para o racismo, para o transexual, para o homossexual. Bastava ter bom senso, né, Ivonete? Bastava ter bom senso, bastava ter respeito. Razoabilidade e bom senso. Com as suas opções, né? Então a gente vai criando estruturas caras, né, para o governo, estrutura pesada para o governo. Para tratar de questões de costumes conservadoras, né? E esse dinheiro poderia estar sendo usado para outras coisas, para combater a fome, para uma série de outras coisas, né? Com certeza. Então é muito esse recorte, né? Porque a gente tem que falar disso em todo momento. Então no trabalho tem a dificuldade, no social tem a dificuldade, na saúde tem a dificuldade, na moradia a gente vai ter a dificuldade. Então a gente vai ter a maior população negra nas favelas, né? Nas comunidades. Então a gente vai ter maior violência na população negra, porque lá a violência é diferente, né? Então a gente vai ter as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, com futuros incertos, né, porque é muito difícil, né? Então, mas os jovens, eles estão se manifestando. A gente tem toda uma cultura, porque às vezes as pessoas não entendem a cultura. Então, quando você vê o rap, o hip hop, né, que fala, que às vezes choca, a música que choca às vezes a gente, parece que choca, né? Mas é porque estão vivenciando o que está lá. E isso precisa estar mostrado em alguma coisa, em algum lugar. E eles mostram através da música, mostram através da dança, né? Pode parecer estranho numa sociedade meio maionese, meio margarina, né? Meio família margarina. Então, essas portas precisam ser abertas, né? E se elas não forem abertas, eles têm que entrar empurrando mesmo, mas tem que abrir de qualquer forma. De um jeito ou de outro vai. De um jeito ou de outro vai, né? Meu pai falava muito assim que quando você vai criando as vias, né? Quando você vai abrindo esses caminhos, a gente vai chegando, né? Então, quando lá no Rio, que faziam aquelas avenidas, então a gente pode ir para a praia, a gente pode ir para Leblon, a gente não tem que ficar, né, encurralado no lugar, e a gente vai assumindo essas questões. E quando o Estado não quer que a gente faça isso, o que ele faz é o contrário. Ele impede que a gente chegue nos lugares. Por isso o Panelada quer trazer a nossa negalhada, a nossa mulherada linda, maravilhosa, que elas têm feito lindas, o bloco sai lindo, para desfilar na Praia dos Cavaleiros. A gente vai passar nos restaurantes, quem está no restaurante aplaude, vem para ver, vem ver que existe esse movimento, né? E isso é muito legal. Maravilha. Ivonete, queria te agradecer muito ter aceito o convite para a gente bater esse papo, parabenizar pela iniciativa, pelo posicionamento, porque acima de tudo é uma questão de posicionamento. Panelada é um movimento de marcação de território, de posicionamento social, né? E isso é muito importante porque marcar posição é necessário e é preciso. Queria agradecer e desejar muito sucesso. Mais uma vez, só para não esquecer, no Instagram, @paneladaoficial e no Facebook, Panelada de Crioula. Vem aí o Carnaval 2026. Isso. O Panelada vai estar com o bloco na rua, os abadás vão estar disponíveis dentro em breve. Estarei lá, com certeza, no Carnaval do ano que vem. E te agradeço muito e desejo sucesso aí na condução desse projeto. Eu que agradeço o convite, né? Mandar um alô, mandar um abraço para toda a diretoria do Panelada, né? A pessoa que o Panelada é um coletivo de mulheres, né? Não é uma pessoa, duas pessoas, somos um coletivo, né? As coisas são pensadas entre a gente se reúne, a gente determina o que vai fazer, para onde a gente vai, até onde a gente pode ir.
Não é um evento para uma multidão, é um evento para um grupo importante para a gente, porque é tudo feito muito domesticamente falando, entre amigos, entre parceiros. É a amiga que faz o feijão, é o amigo que toma conta da cerveja. Então é tudo muito, muito feito entre a gente, mas que hoje, de alguma forma, o Panelada pode pagar por isso, né? Não é um trabalho entre amigos, mas não é só um trabalho mais voluntário. É um trabalho que a gente agrega valor, então a gente traz... Gera renda. Gera renda, economia criativa, a gente abre espaço para os expositores, né? Pessoal da moda afro, artesanato. Nós vamos estar nesse espaço aí com o pessoal do artesanato nosso, né, o Artesanato Macaé. A gente abre o espaço, quem tiver interessado é só me procurar. A gente abre espaço, a gente não cobra nada por essa participação, porque a gente quer movimentar essa rede de acompanhamento que a gente tem, né? E fazer com que as pessoas também se reúnam. Então, eu aqui fico conhecendo fulano, vou conhecer ciclano, a gente acaba criando outros trabalhos juntos. Então, assim, a porta está aberta. Maravilha, maravilha. Mais uma vez te agradeço muito, sucesso sempre. Obrigada. Tá aí, gente. Esse é o Culturando, como eu sempre digo, a gente fala de cultura, a gente fala de coisa importante, movimentos que acrescentam, que somam, que agregam muita coisa boa e muito conhecimento para as pessoas aqui em Macaé, como é o Panelada de Crioula. Não deixe de seguir nas redes sociais, conheça o projeto porque é muitíssimo bom. Peço a você mais uma vez, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube avisar que tem conteúdo novo no canal. Esse podcast aqui que você está assistindo, dê o like, que é para ele ser entregue para mais gente, e também compartilhe com os amigos, com o grupo da família, pessoal do trabalho, pessoal do clube. Compartilhe aí para geral, para todo mundo curtir esse bate-papo bacana nosso aqui. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, hein? Um forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.